Olá, estamos aqui para começar a nossa aventura com a luz e todas as coisas que nós enxergamos. Como de costume, vou chegando com o tema da nossa aventura. Bom, o nome aí da ciência, do pedaço de conteúdo que nós estamos estudando é a ótica geométrica. A gente chama de ótica geométrica simplesmente porque utilizamos leis da geometria para conseguir reproduzir as propriedades matematicamente no papel. Essa ótica geométrica, ela é historicamente muito antiga. Então isso aqui foi desenvolvido tipo mais de 2.000 anos atrás. A galera realmente utilizou aí os conceitos mais básicos, mais fundamentais para construir isso aqui. Beleza? Não quer dizer que seja fácil, mas também não quer dizer que vai ser complicado, justamente por conta dessa simplicidade dos conceitos. Antes de começar, eu preciso que você tenha alguns conceitos da geometria muito claros na sua cabeça. O primeiro deles é o seguinte, ó. Imagine que você tem uma linha. Se você tem uma linha e essa linha é uma linha reta, você vai poder dar o nome disso aqui de reta, beleza? Essa é a ideia, a linha reta. Outra coisa que você vai ter que saber aqui é que se você tiver uma outra reta aqui do lado, né, e essa outra reta estiver exatamente no mesmo rumo da reta anterior, você vai dizer que essas duas retas são paralelas. Paralelas. Então, essas duas retas são retas paralelas. Vou precisar desse termo aqui para a gente poder fazer o conteúdo daqui para frente. Eu vou precisar também que você saiba o nome de uma reta que não é paralela às outras. A gente vai chamar essa reta aqui, ó, de reta transversal. Reta transversal. Transversal. Por que eu preciso da reta transversal? Para você dizer o nome dessa abertura que tem aqui, ó. Essa abertura a gente chama de ângulo. A gente chama isso aqui de ângulo, beleza? Então, quando eu tiver retas paralelas e tiver as retas na mesma direção, eu vou poder dar esse nome para elas, mas se eu tiver uma reta que não é paralela, essa reta vai ser chamada de reta transversal. Por que eu preciso disso? Ora, porque todo objeto luminoso, ele tem a propriedade de emitir os raios de luz para todos os lados. A gente não sabe direito o conceito de raio de luz ainda, então eu vou precisar definir. Né? Imagine que você tem uma fonte luminosa. Essa fonte luminosa pode ser, por exemplo, uma lâmpada pequenininha, ela pode ser, né, a lanterninha do seu celular, ela pode ser um monte de coisas. Essa fonte luminosa emite raios de luz que vão ser representados por linhas retas em todas as direções. Veja, não tem nenhuma direção que seja preferencial. É porque a luz ela vai para todos os lados. É claro que é impossível você desenhar os infinitos raios de luz. Então, em vez de desenhar, né, uma quantidade muito grande e acabar poluindo as nossas figuras, a gente vai desenhar somente os raios de luz que a gente conhece o caminho. Então, quando você tem uma fonte luminosa, você vai desenhar os raios de luz que vieram dessa fonte e que você sabe o caminho desses raios e que você sabe o trajeto percorrido por eles. Beleza? Então, essa é a ideia principal. O primeiro conceito básico daqui é o conceito de raio de luz. Beleza? Por que a gente consegue falar sobre o conceito de raio de luz? Porque imagina que você está um dia aí e abre a janela e dá uma olhadinha na janela de manhã. Vou botar a figurinha aqui para você ver. Eu não preciso te convencer de que os raios de luz são linhas retas, porque você olhando para a janela consegue perceber isso. E os antigos perceberam isso também. Eles viram que os raios de luz, eles vão paralelos entre si. Então, as linhas que representam os raios de luz
são linhas retas. E se você tiver uma fonte de raios de luz, você pode ter os raios de luz paralelos entre si. Aqui na janela dá para ver que eles vão meio que abrindo, né? Eles vão abrindo. Aí esses raios aqui são retas que não são paralelas. Mas os raios de luz são retas. Então é isso. A gente vai ter algumas situações especiais em que os raios de luz serão retos, né? E a gente vai ter situações em que os raios de luz vão ser linhas paralelas, beleza? Toda vez vão ser retas, mas nem sempre linhas paralelas. Quando a gente fala da luz vindo do Sol, em geral a gente fala de raios de luz paralelos. Por que que isso é interessante para nós aqui? Porque lá na matemática, quando você tem um monte de linhas paralelas, você consegue fazer desenhos proporcionais. Então, por exemplo, imagine que tem um prédio iluminado pelo sol. Aí eu vou colocar aqui o prédio. Ó. Cara, desenho muito bem, né? Aí está aqui o prédio. E o prédio está sendo iluminado pelo sol. Você pode dizer que o Sol é uma fonte de luz em que os raios de luz que vêm dele são todos paralelos. Por quê? Porque os raios de luz que vêm do Sol vêm de muito longe. Então, raios de luz de uma fonte muito distante é como se você pegasse só um pedacinho ali, ó, como se você estivesse tratando aqui, ó, só dos raios de luz ó, que vieram nesse ruminho aqui, ó, né? Porque imagina o Sol, 150 milhões de quilômetros, né? Então, se você pegar só os que vão atingir a Terra naquele momento, você pode pensar assim, esses raios são paralelos, beleza? Mas os raios que vêm de uma lâmpada, se você estiver meio longe da lâmpada, até pode considerar, mas em geral os raios que vêm de uma lâmpada vão meio circulares, assim como a gente viu, né? E por que que você precisa saber que os raios de luz que vêm do Sol podem ser chamados de raios paralelos? Porque quando você tem um objeto iluminado pelo Sol, ele deixa no chão uma sombra. E essa sombra, ela tem uma característica muito especial, que ela é proporcional ao tamanho do objeto que está sendo iluminado pelo Sol. Né? E isso é uma coisa que você não precisa de matemática moderna para saber, não. Né? Isso aqui é observação. Né? O prédio grande tem sombra grande, o prédio pequeno, sombra pequena. Né? Isso aí não precisa de matemática aqui para fazer nenhuma denominação. Claro que a matemática consegue descrever isso, mas não é necessário. Nada muito sofisticado aqui. Né? Então, ó, se eu tiver um prédio mais baixinho aqui, ó, menorzinho, esse prédio aqui ó, vai ter uma sombra também, ó, mas a sombra dele ó, é uma sombra menor do que a sombra do prédião grandão. Né? Então, isso aqui me traz propriedades lá da geometria plana, beleza? E aí, tudo que a gente precisa saber é os raios de luz, se eles são de uma fonte muito distante, são raios paralelos. E os raios de luz de uma fonte pontual, eles são simplesmente linhas retas, não necessariamente paralelos, normalmente espalhados assim, como se fosse um círculo, beleza? Ao redor aí, né? Como se fossem raios de um círculo. A gente chama isso de direção radial, beleza? Então, essas sombras, elas mostram para a gente, de fato, os raios de luz são linhas retas. E isso é muito importante para a gente construir o conceito, né, que a gente quer construir aqui. Outra coisa que a gente precisa saber, imagine que você quer ver um objeto. Eu vou desenhar aqui ó, os seus olhos. Ó, tá aqui os seus olhinhos, tá aqui a pupila, né? Ó, deve doer, né? O cílio nascendo direto aqui, mas é o desenho que eu vou fazer é esse. Se você está olhando para um objeto, vamos pensar aqui uma régua. Você só consegue ver esse objeto se a luz que sai dele chega até os seus olhos. Senão você não consegue ver aquele objeto. Então, o que você precisa para ver um objeto? Você precisa da luz, a luz que vem desse objeto. Mas uma régua não é uma fonte de luz. No entanto, se você coloca uma lâmpada na frente da régua, né, no mesmo ambiente da régua, e essa lâmpada está aí iluminando o ambiente,
existem raios de luz que vão sair da lâmpada, vão incidir sobre a régua e vão chegar até os seus olhos, permitindo que você consiga ver a régua. É claro que não existem só esses raios de luz, tem muitos. São raios de luz, toda a região atingida aí pela luz. No entanto, eu só vou desenhar os raios de luz que eu conheço o caminho. Eu só vou desenhar os raios de luz que eu sou capaz de prever a trajetória. Então, eu vou preferir desenhar menos raios de luz para que eu consiga entender o que está acontecendo. Mas aqui, ó, são realmente infinitos raios de luz. Vários deles vão vir aqui para a região onde você se encontra, né? Vários vão atingir os seus olhos. Alguns não vão atingir os seus olhos. Por que eu sei que esses raios existem? Porque se eu troco de lugar e pego os meus olhos e levo para outro lugar, eu continuo enxergando o objeto. Então imagina que você está com seus olhos aqui e você decide trazer os seus olhos para cá. Se você traz os seus olhos para um outro lugar, ou se um outro amiguinho coloca, não precisa ser o amigo não, pode ser inimigo também. Se outra pessoa leva os olhos para outro lugar, ela também vai enxergar a régua, porque existem raios de luz saindo da régua para todo lado. Em todos os lugares existem os raios de luz que vêm dessa régua, porque ela está sendo iluminada pela lâmpada do ambiente, ou por uma janela aberta, ou seja lá o que for. Porque se apaga a luz, some a régua, porque você não consegue receber nenhum raio de luz. Se você está numa sala totalmente escura e você tem uma régua lá dentro, você não consegue ver a régua simplesmente porque está tudo escuro. Se tiver escuro, você não consegue ver, beleza? Então eu vou preferir desenhar os raios de luz que eu conheça a trajetória, porque conhecendo a trajetória, eu consigo fazer os cálculos matemáticos que me permitem entender as propriedades daquele objeto. Beleza? Então é isso. Raios de luz são linhas retas. Quantas? Infinitas linhas retas. São muitas linhas retas. Raios de luz apontam para todas as direções. E os raios de luz são linhas retas. Essas linhas retas têm propriedades geométricas muito especiais relacionadas com os ângulos. E essa propriedade dos ângulos é o que vai fazer a gente entender as imagens que são formadas. Porque, veja, esse observador que está aqui na parte de cima, por que ele sabe que tem uma régua ali? Porque lá dentro do cérebro dele, de algum jeito, estão chegando os raios de luz da régua. E aí ele fala, tem uma régua ali. Por quê? Ué, porque os raios de luz estão chegando até mim. Esse outro sujeito que está por aqui, ele pensa, olha, tem uma régua ali. Por quê? Porque tem raios de luz que estão chegando até ele. Não são os mesmos raios de luz, são outros raios de luz. Mas como também chegam até esse observador, ele consegue ver. Agora imagine o seguinte, imagine que aqui tem uma parede. Tem uma parede. Aí você tem um observador bem aqui. Esse observador não vê régua. Por que ele não vê régua? Porque nenhum raio de luz saindo da régua chega até os olhos dele. Veja, os nossos olhos, eles são receptores de luz. A luz tem que chegar aos olhos para que você seja capaz de ver um objeto. Então, se essa pessoa sai daqui e traz os olhinhos para cá, ela passa a ver a régua. Senão, ela não consegue ver a régua. Por que você está vendo a mim nesse momento? Porque a minha luz sai de mim e chega até a câmera que está bem aqui.
se eu estiver num lugar em que a minha luz não chega na câmera, você não vai conseguir me ver, porque a minha luz não chegou na câmera. No momento em que a minha luz consegue chegar até a câmera, você consegue me enxergar, beleza? Então, esse é o princípio básico de enxergar. Nós enxergamos as coisas porque a luz das coisas chega até os nossos olhos, beleza? Se a luz não chegar, a gente não vê, beleza? E o mundo foi construído no nosso cérebro por meio da noção de que a luz vem em linha reta. Por que isso é importante para nós? Isso foi importante para a sobrevivência do ser humano. Por quê? Quando você olha para um objeto, você fala, aquele objeto está ali. Você precisa pegar esse objeto, você sabe de onde está o objeto, porque se a luz está vindo daquela direção, você aprendeu desde a sua infância, explorando o mundo, brincando, fazendo as coisas, você aprendeu. Olha, eu estou vendo um negócio ali, ó, o negócio está aqui. E se for uma ameaça? Você fala, eita, aquela ameaça está aqui, então eu vou correr para lá. E aí você aprendeu que quando você corre para lá, aquela ameaça não vai conseguir te atingir. Agora, se você corre naquela direção onde está a ameaça te atinge. Então, nós aprendemos que a luz está por aí e ela se propaga em linha reta. Beleza? Vamos mais. Alguns objetos são capazes de refletir a luz. Esses objetos serão chamados de espelhos. Então, nós vamos chamar de espelho um objeto que seja capaz de refletir a luz. Então, o que é um espelho? Um espelho é uma coisa que reflete a luz. Beleza? Eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo. Reflete a luz. Beleza? Como é que nós vamos desenhar um espelho? Porque, poxa, desenhar um espelho é uma coisa bem complexa, né? A gente vai desenhar o espelho de lado. Então, a face de um espelho está aí virada para você, suponha que seja a minha mão aqui, isso aqui é o espelho, você estaria se vendo aí no espelho, mas eu vou desenhar o espelho assim, de lado. Então, vendo a lateral do espelho, eu consigo estudar o espelho, beleza? Então, quando eu desenho um espelho, eu vou fazer uma linha e eu preciso te dizer se essa linha que está representando o espelho de lado tem a parte espelhada de cá ou de cá, porque o espelho só tem um lado espelhado, o outro lado, né, é opaco, o outro lado a luz não reflete, beleza? Nem passa. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desenhar esses tracinhos aqui para dizer que essa aqui, ó, é a face espelhada, é a face refletora. Então, a face espelhada também é chamada de face refletora. Então, a face espelhada aqui, ó, é do lado de cá. Então, na hora de colocar um objeto na frente do espelho para poder ver esse objeto, eu vou colocar esse objeto aqui, beleza? O objeto mais comum, que é o que você vai ver aí no seu livro, normalmente é uma vela acesa. Por que os livros usam velas acesas como exemplo? Porque a vela é uma fonte de luz primária. Então, ela emite a própria luz. Né? O desenho, às vezes, pode enganar a gente, né? E fazer a gente não perceber que a vela, e o que nos interessa da vela, é só esse pedacinho aqui de cima, só a chama. O corpo da vela, a gente vai deduzir onde ele foi parar. Porque verdadeiramente o que produz os raios de luz que eu vou conhecer os caminhos é a chama. Então eu quero saber os raios de luz que saem da chama. O que foi que nós combinamos hoje sobre raios de luz? Nós falamos que raios de luz são linhas retas e que nós vamos desenhar somente alguns raios de luz
para que a nossa figura não fique poluída. Então eu vou desenhar agora um raio de luz. Imagine este raio de luz que está saindo da vela e está vindo na direção do espelho, beleza? A gente não vai dizer que o raio de luz bate no espelho, porque é feio. Então, em vez de você falar que o raio de luz bate no espelho, você vai dizer que ele incide sobre o espelho. Então, um raio de luz incide, portanto, ele é chamado de raio de luz incidente. Ele vai na direção do espelho e quando ele chega no espelho, ele será refletido. Então, todo raio de luz que incidir no espelho vai sofrer o que nós chamamos de reflexão, e ao ser refletido, esse raio de luz vai ser desviado pelo espelho. Ele vai sofrer um desvio. Esse desvio não é de qualquer jeito. Esse desvio, ele é um desvio que obedece a propriedades geométricas muito particulares. E para você ver esse raio de luz sendo refletido dessa forma, basta você fazer experiências. Se você tiver um laser, por exemplo, e colocar esse laser na direção de um espelho na sua casa, você vai ver o raio sendo refletido. Então, assim, essa vela está aqui. Se a vela tivesse mais para cima, eu vou desenhar e depois vou apagar para a nossa figurinha não ficar muito poluída. Se essa vela tivesse aqui em cima, ó, o raio de luz incidente nesse mesmo ponto do espelho faria em relação ao espelho um ângulo mais aberto. Então, você consegue ver essa reflexão você mesmo. Você pega uma lanterna na frente do espelho, você consegue ver que os raios de luz obedecem a essas propriedades. Beleza? Por que eu preciso saber disso? Porque isso vai ser essencial para a gente entender como a imagem de um objeto se forma dentro do espelho. Beleza? Nós falamos que os raios de luz, eles são retas. E essas retas, elas saem para todo lado, para todas as direções. Imagine que você pegou os seus olhinhos e colocou exatamente aqui. Ó, então tá aqui um olhinho. Aí eu vou desenhar outro olhinho aqui do lado para dizer que você está recebendo esse raio de luz vermelhinho aqui. Beleza? Vou desenhar um segundo raio de luz. Vou desenhar um segundo raio de luz. São quantos que existem? Infinitos. Por que eu estou desenhando só dois? Porque eu quero. Beleza? Porque é a minha vontade desenhar só alguns. Aí imagine esse raio de luz aqui, ó. Ele vem na direção do espelho, incide sobre o espelho e será refletido pelo espelho. Eu desenhei um raio de luz meio ruim, vou desenhar outro. Por quê? Porque eu quero. Então, imagina um raio de luz que vem aqui, ó, no espelho e ele incide sobre o espelho mais ou menos por aqui, assim, ó. Esse raio de luz vem por aqui. Esse raio de luz, na hora que ele incidir sobre o espelho mais ou menos por aqui, ele vai se refletir numa direção que é diferente daquela do vermelho, ó. Então, dois raios de luz vindo sobre o espelho, eles vão se refletir obedecendo a essa propriedade. Se ele incide com um ângulo mais aberto, ele reflete com um ângulo mais aberto. Se ele incide com um ângulo mais fechado, ele se reflete com um ângulo mais fechado. Tem outros raios de luz aí? Tem, infinitos, mas eu só estou interessado nos raios de luz que estão vindo na direção dos olhos dessa pessoa. Beleza? Então, beleza. Os raios de luz estão vindo aí, na direção dos olhos da pessoa, e o nosso cérebro tem a propriedade de achar que os raios de luz estão vindo sempre do ponto que originou eles. Então, quando você olha para um objeto, sei lá, essa caneta, e você vê a ponta da caneta, o seu cérebro pega todos os raios de luz que vieram daqui e ele consegue pensar assim: olha, esses raios de luz vieram daqui. Então, aqui é que está o objeto.
A gente viveu assim desde a nossa infância e foi assim que a gente aprendeu a explorar o mundo com os nossos olhos. Então, na hora que a gente vê raios de luz vindo assim, a gente pensa, esses raios de luz vieram daqui. Então, vou virar de lado, vou virar de lado. Os raios de luz estão saindo daqui e estão vindo para os meus olhos. Então, o que eu penso? Tem um objeto bem ali. É isso que eu penso. Beleza? Então, imagina você aqui, ó. Você está bem aqui e você está vendo esses raios de luz. O raio de luz lilás e o raio de luz vermelho. Beleza? O que o seu cérebro faz? O cérebro pensa o seguinte: de onde será que estão vindo esses raios de luz? Então, o seu cérebro, ele constrói um ponto que não existe lá dentro do espelho e ele fala assim: esses raios de luz vieram dali. Beleza? O seu cérebro constrói isso. Deixa eu fazer esse desenho com linhas retas para a gente poder ter uma imagem de melhor qualidade. Pronto, está bem melhor a nossa figurinha agora. Como é que está aqui a ideia? O raio de luz vermelho saiu da vela, incidiu sobre o espelho e está chegando nos seus olhinhos. O raio de luz lilás saiu da vela, incidiu sobre o espelho. Por que ele desvia para cá? Porque o raio de luz, quando ele incide com um ângulo fechado, reflete um pouquinho com o ângulo fechado. Quando ele incide com um ângulo aberto, reflete com um ângulo aberto. E o que o nosso cérebro faz? Ele pensa que esses raios de luz vieram ali de dentro. Mas esses raios de luz são essencialmente o quê? Eles são a vela. Eles são os raios de luz que vieram da vela. Então, se eles são os raios de luz que vieram da vela, o que o seu cérebro pensa? Ele pensa que aqui está a vela. E se a gente estende esse raciocínio para todo o resto do corpo da vela e desenha todos os raios de luz que vieram da vela, você vai ver, é da mesma cor, viu? Você vai ver dentro do espelho a vela. E você vai achar que a vela está lá dentro do espelho. Por que o seu cérebro faz isso? Porque os raios de luz que vêm da vela têm essa característica. Se você pega a vela e olha diretamente para ela, você vê os raios de luz que vêm dela. Agora, se você colocar a vela num lugar, bota um espelho bem aqui, o raio de luz sai da vela, incide no espelho e chega no seu olho, o seu olho pensa, esse raio de luz está vindo ali da vela, sei lá se tem espelho, se não tem, eu estou vendo raio de luz. Eu vejo raio de luz andando em linha reta. Luz fazer curva não é algo que o nosso cérebro está acostumado. Nosso cérebro não consegue imaginar que tem, né, que a luz é capaz de fazer curva. Por quê? Desde a infância, quando você olhou para um objeto, se a luz dele vem dali, o objeto está ali. Você vai lá e pega o objeto. Você vai lá e pega, porque ele está ali. Por que você tem certeza que ele está ali? Porque a sua infância inteira, desde que você nasceu, você cresceu aprendendo que o lugar de onde vem a luz é o lugar onde a coisa está. Só que o espelho ele consegue enganar o nosso cérebro. Então ele consegue pegar um objeto e criar deste objeto uma imagem. Essa imagem verdadeiramente não existe. Então a gente dá um nome dessa imagem de imagem virtual. Imagem virtual. E a gente tem uma propriedade muito interessante, que essa imagem virtual está à mesma distância do espelho do que o objeto. E mais, essa imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Veja, eu tenho essa caneta. Eu vejo a caneta de pertinho. Qual o tamanho da caneta? Ah, 13 centímetros. Aí eu chego a caneta aqui perto. Qual o tamanho da caneta? 13 centímetros. Eu chego a caneta para longe. Está perto de você, longe de mim, né? Então, chego a caneta para longe. 13 centímetros. Aqui, 13. É o tamanho da caneta, 13 centímetros. Por quê? Porque um dia eu peguei a régua, botei aqui do lado e vi que ela tinha 13 centímetros. Beleza? Então, se a caneta está perto ou está longe, o tamanho dela é 13 centímetros.
Então, se você tem um objeto que é uma vela, vamos supor uma vela de 5 centímetros, a imagem dessa vela tem o tamanho da vela. Esteja a vela perto ou longe do espelho. Então, a imagem no espelho plano, ela é virtual e ela é do mesmo tamanho do objeto. Do mesmo tamanho do objeto. Eu sei que é difícil de convencer isso. Porque imagina, você está aí com a meleca no seu nariz. Aí você vai no espelho olhar. Aí na hora que você vai ver, ó, você chega lá perto, a meleca não ficou maior. Você só está vendo ela mais de perto. Então, quando você chega perto de um espelho plano, a imagem não está ficando maior. Você só está vendo ela mais de perto. E com isso você consegue enxergar melhor os detalhes. Mas o tamanho do objeto é o mesmo da imagem em todas as situações. Beleza? No espelho plano. A gente vai ver outros espelhos que isso muda. Mas no espelho plano, que é o espelho reto, a imagem ela é virtual e ela é do mesmo tamanho do objeto. Beleza? Outra propriedade que a gente tem é que se você está vendo uma mão na frente do espelho, ela parece estar do avesso. Né? Os livros, eles costumam chamar, eu não gosto muito desse termo não, mas eles chamam de imagem reversa. Então a imagem é reversa, porque o espelho, bom, pontos mais próximos do espelho vão gerar imagens mais próximas, pontos mais distantes, imagens mais distantes. Então, se o polegar está mais pertinho do espelho, a imagem dele vai estar mais perto também. Então, vai parecer que tudo virou do avesso, horizontalmente. Tem um nome para isso. A gente chama de imagens enantiomorfas. Enantiomorfas. Beleza? Precisa decorar esse nome? Acredito que não. Beleza? Mas o livro, para não usar essa palavra grandona e feia, ele usa reversa. Tudo bem, eu aceito. Não confunda reversa com invertido, porque invertido é virar de cabeça para baixo e aqui a imagem não vira de cabeça para baixo. Beleza? E isso é o que a gente tem sobre o espelho plano. Então, o espelho plano, ele tem uma propriedade que ele está no mundo em que a luz se propaga em linha reta. A luz está por ali em linha reta. Por que eu acredito nisso? Porque eu olho ao meu redor e a luz está em linha reta. Beleza? Os raios de luz, na hora que eles incidem sobre o espelho, eles são refletidos. Por que eu sei isso? Porque eu observo. A física é assim, ela é experimental, ela é observacional. Então eu observo que o raio de luz se reflete. Aí eu desenhando alguns raios de luz, eu consigo ver o que o nosso cérebro pensa. Ele pensa que em algum lugar lá dentro do espelho estão vindo os raios de luz dessa vela, deste fogo dessa vela. A gente pensa que ele está vindo de lá. Por quê? Porque eles parecem vir de lá, mas eles não vêm. Então isso aqui não é o próprio objeto, isso aqui é a imagem do objeto. E por ser uma imagem que está se formando num lugar que não existe, nós chamamos de imagem virtual. Qual é a principal característica da imagem virtual formada no espelho plano? Ela é do mesmo tamanho do objeto e ela é reversa. Ela é invertida horizontalmente. Ela forma imagens, né, enantiomorfas, beleza? É isso que a gente tem de propriedade do espelho plano. Beleza? Obrigado pela atenção. Vamos nessa, que tem mais coisa para a gente ver por aí. Valeu!